Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar para você a respeito de urbanização. Lembrando que urbanização, é um tópico que recorrentemente cai em vários certames, porque trata aí a respeito do fenômeno do êxodo rural, da saída em massa do homem do campo em direção à cidade, o processo de industrialização, o crescimento urbano e os problemas advindos desse crescimento, sobretudo em países subdesenvolvidos como o Brasil. Bom, para a gente começar então o nosso papo, nós precisamos entender o que nós estamos chamando de urbanização. Urbanização é entendida como o processo de crescimento da aglomeração humana dentro de cidades. E, portanto, esse fenômeno é um fenômeno mundial e que cada vez mais agrega pessoas nesse processo. Só para você ter uma ideia, até 1930, o Brasil tinha 75% da população brasileira habitando o campo. Se nós olharmos para o último censo de 2010, nós temos lá que 84% dos brasileiros habitam as cidades no Brasil. Se é assim, o fenômeno da urbanização é um fenômeno mundial e é também um fenômeno brasileiro. A pergunta é, quais são os fatores que são determinantes para que ocorra essa urbanização? O primeiro elemento-chave é, de fato, a mudança da matriz econômica. O que é que nós estamos entendendo como matriz econômica? Matriz econômica é a principal atividade econômica a que um país se dedica. O Brasil, por exemplo, da chegada dos portugueses até 1930, teve uma matriz essencialmente agropecuária e mineral. Daí, os ciclos econômicos brasileiros, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a mineração e o café. Se as principais atividades se relacionavam ao setor agropecuário e mineral, e considerando que esse segmento é um segmento que atua no campo e não na cidade, no meio rural e não no meio urbano, é natural que a maioria das pessoas, obviamente, se localizem no meio rural. Porém, você se recorda que no caso do mundo, a partir mais ou menos aí de 1750, na Inglaterra, ocorre lá a primeira revolução industrial, que será a invenção da máquina a vapor. Na sequência, nós teremos o desenvolvimento da segunda revolução industrial, ocorrida entre o final do século XIX e o início do século XX, chamada de Revolução Metalomecânica, que será a invenção do motor a explosão, que vai permitir o surgimento do automóvel, das embarcações movidas a óleo diesel, da aviação, dentre outros. O resultado é que no mundo houve continuamente um processo de industrialização, de desenvolvimento de atividade produtiva dentro da indústria. E a indústria é um fenômeno sabidamente, majoritariamente urbano e não rural. Resultado, a população mundial começa a sair do meio rural em direção às cidades. No Brasil, esse movimento aconteceu a reboque daquilo que estava acontecendo no mundo. Até 1930, governo Getúlio Vargas, o Brasil tinha uma economia primário exportadora, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para a exportação. A maioria da população brasileira, então, se encontrava no campo. Porém, a partir de 1930, Getúlio Vargas começa um processo de industrialização que marcará o Brasil da década de 30 ao final da década de 1980. O resultado é que o Brasil estava mudando a sua matriz econômica. Se eu mudo a matriz econômica, naturalmente agora para o setor industrial, que é urbano, as pessoas começam a sair do campo em direção às cidades. Então, o primeiro elemento-chave para tentar entender a urbanização relaciona-se ao fato fundamental da mudança da matriz econômica do setor primário para o setor secundário, indústria e construção civil.
Mas a pergunta é, professor, só esse elemento garante a urbanização? Não. Nós temos que voltar a nossa atenção para aquilo que nós chamamos de migração campo-cidade, também conhecido como êxodo rural. O êxodo rural é a saída do homem do campo em direção à cidade. E aí nós temos dois aspectos que são complementares nesse entendimento. Primeiro, se a matriz econômica está saindo, né, do setor primário para o secundário, naturalmente as pessoas vão migrar para as cidades à procura de emprego, de melhoria de qualidade de vida e de acesso a bens de consumo duráveis, como, por exemplo, a televisão, a geladeira, o rádio e outros mais. Por um outro lado, a estrutura fundiária, né, contribui severamente para que essas pessoas saiam do meio rural para o meio urbano. Essa estrutura fundiária, que no Brasil, mas em boa parte do mundo, é altamente concentrada nas mãos de uma elite, que normalmente tem o poder econômico, o poder político, né, e, obviamente, tende a um processo em que a população mais pobre não tem acesso à terra. A concentração fundiária acaba repelindo o homem do campo em direção ao meio urbano. Um segundo elemento chave diz respeito ao fato de que a agricultura e a pecuária, sobretudo a agricultura e a pecuária modernas, contemporâneas, dentro de um modelo que nós chamamos de agronegócio, que tem lá um alto índice de capitalização, muito dinheiro colocado na agricultura e na pecuária, somado por uma intensa mecanização, acumulado por técnicas modernas de produção, como a seleção genética de sementes, os alimentos transgênicos, também chamados de organismos geneticamente modificados, o uso em larga escala de agroquímicos, né, dentre outros, vai permitir ganhos significativos de produção e produtividade. O problema é que esse processo, pelo menos parte dele, sobretudo a mecanização, acaba criando o desemprego estrutural no campo, onde o trabalhador que antes plantava e colhia é substituído pela máquina. O desemprego é estrutural porque ele não tem volta. E nesse sentido, né, inúmeras parcelas da população acabam migrando em direção aos grandes centros urbanos em virtude do processo de modernização conservadora do campo no Brasil e em boa parte do mundo. Por que nós estamos falando de uma modernização conservadora? Porque é uma modernização que garante o aumento da produção e da produtividade, porém, é um aumento que se dá sem que haja uma democratização do acesso à terra no campo. Então, é uma modernização conservadora do status quo dos grandes produtores agropecuários e minerais. Por um outro lado, nós sabemos que muitas vezes o campo tem condições adversas à permanência do núcleo familiar. Muitas vezes, a ausência de infraestrutura, né, de moradia, de água, de esgotamento sanitário, de educação, de saúde, de asfaltamento das vias que dão acesso à propriedade, de silos, de apoio agrotécnico, de financiamento, seguro-safra. Tudo isso cria condições adversas para que o trabalhador pense, né, em abandonar o trabalho no campo e migrar em direção aos centros urbanos. Por um outro lado, nós estamos observando, né, sobretudo no final do século XX, início do século XXI, que a maioria das pessoas começam a se concentrar nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, como o Brasil, em atividades do setor terciário, comércio e serviços, que são eminentemente atividades urbanas. Resultado, essa hipertrofia, esse superdesenvolvimento do setor terciário acaba atraindo a população para a ocupação de emprego e renda. E o resultado é, de novo, uma forte concentração demográfica dentro das cidades.
Bom, se é assim, a gente precisa agora colocar na tela para você ter material para poder estudar, ok? Então vamos para lá, pessoal. Então, o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando a respeito dos fatores determinantes da urbanização. Eu quero lembrar a você que não há nenhuma pretensão da nossa parte em esgotar o tema. Nós podemos ter outros fatores, mas esses que nós vamos colocar aqui são os principais. Sendo assim, né, nós temos o primeiro fator, que é a mudança da matriz econômica. A mudança da matriz econômica do setor primário em direção ao setor secundário. Um outro elemento chave nesse processo, né, seria fatores repelentes da mão de obra no campo, que seria a concentração fundiária, a falta de infraestrutura no campo, se somando a isso uma modernização conservadora. Então vamos ver se a gente entendeu o que nós falamos até agora, pessoal. O que nós temos? Nós temos um intenso processo de urbanização. Nós estamos tentando entender quais são os fatores que levam a essa urbanização. O primeiro elemento-chave diz respeito à mudança da matriz econômica. Se eu saio de uma matriz econômica em escala mundial e no Brasil, baseada no setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, para um setor secundário, indústria e construção civil, e sabendo que o setor secundário é um setor que se realiza iminentemente nas cidades, é natural que a população migre do campo em direção aos grandes centros urbanos. Um outro elemento, no entanto, é chave, a concentração fundiária. Quando eu tenho concentração de terras na mão de poucas pessoas, a ausência de democratização no acesso à terra acaba impelindo parte da população a migrar para os grandes centros urbanos à busca de emprego, renda, qualidade de vida. Outro elemento, a falta de infraestrutura no campo, que envolve saúde, educação, água, saneamento básico, local para produção, apoio agrotécnico, seguro safra, asfaltamento de via para acesso à propriedade, iluminação e por aí vai. Esses elementos acabam repelindo a força de trabalho em direção à cidade. O outro elemento, a modernização conservadora. Eu adoto práticas como o uso intensivo de maquinário, tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica. Eu adoto sementes geneticamente modificadas, selecionadas geneticamente, uso de agroquímico, defensivo agrícola e fertilizante artificial. Eu faço uso de uma capitalização intensa, porém, essa modernização, ela acaba causando, por um lado, o aumento da produção e da produtividade, por outro, o desemprego estrutural no campo, que é aquele que não tem volta, que está ligado à maneira, à forma como nós organizamos a produção no meio rural. Se é assim, obviamente, essa modernização conservadora, ela não garante uma distribuição equitativa, igualitária e facilitada da terra à população mais pobre. Essa população, então, tende a migrar para os grandes centros urbanos. Mas eu preciso lembrar a você que há também fatores atrativos por parte da cidade, Então, vamos colocar aqui.
Quais são os fatores, pessoal, que vão auxiliar a estes que nós colocamos aqui no quadro, para que nós venhamos a ter, né, a entrada massiva, né, de força de trabalho na cidade, né? Então, a migração campo-cidade, ou seja, o êxodo rural, lembrando que na sua prova ele pode ser chamado de migração campo-cidade, nós vamos poder observar que parte desse êxodo rural se relaciona ao fato, né, de que a população está procurando emprego nos meios urbanos, portanto, está procurando o aumento da sua renda, ela está procurando, né, a melhoria da qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, ela está buscando o acesso a bens de consumo, sobretudo bens de consumo duráveis, né? Como geladeira, fogão, né? Ou ainda máquina de lavar roupa, televisão, rádio e por aí vai. Então, a migração, enquanto fenômeno, né, do êxodo rural, da saída do homem do campo em direção à cidade, também se dá pela busca de emprego no meio urbano, por busca de renda, por melhoria da qualidade de vida. E eu quero te lembrar que a melhoria da qualidade de vida não é aquela comparada conosco que já estamos no meio urbano. É comparada à situação de outros que vivem ainda no campo. É muito comum que na cidade nós venhamos a pensar que a vida no campo ela é melhor do que na cidade. Isso não é verdadeiro para a imensa maioria da população que lá habita. Tanto que níveis de mortalidade infantil, expectativa de vida, escolaridade e outros são muito menores e piores no campo do que na cidade. A cidade padece de outros problemas, como a violência, o trânsito caótico, a saúde falida, né, a escola ineficiente e por aí vai. Porém, na cidade, a qualidade de vida, entendida como acesso à saúde, à educação, à alimentação, renda, moradia, saneamento básico, dentre outros, é muito melhor do que no campo. A vida no campo é melhor, via de regra, para quem é dono da propriedade, não para o trabalhador que muitas vezes, né, na condição de arrendatário ou de boia fria, corumbá, peão, é obrigado a trabalhar 10, 12 horas por dia, normalmente sob um sol escaldante, para ganhar um valor, né, muito baixo. Então a gente pode perceber que a busca de emprego, renda, melhoria da qualidade de vida e acesso a bens de consumo é um outro fator, ou são outros fatores, que são determinantes para a urbanização. Mas nós temos um outro, né? E esse outro se relaciona, né, à hipertrofia do setor terciário. Então, o outro elemento é a hipertrofia do setor terciário. Chamo a atenção para você que o setor terciário é o setor de comércio e serviços, né? E, portanto, quando nós falamos de uma hipertrofia, significa um superdesenvolvimento. E aí, nós podemos até brincar com isso aqui, né, que é lá o desafio de Tostines, né, daquele biscoito Tostines que anos atrás fazia uma propaganda, do que vinha primeiro, né? Então a propaganda dizia mais ou menos assim, né, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? No caso da hipertrofia do setor terciário, a pergunta é a seguinte: nós temos um superdesenvolvimento do setor de comércio e serviços como consequência do êxodo rural, porque essa população não encontra emprego no setor secundário, ou, né, o superdesenvolvimento do setor terciário ocorreu atraindo mão de obra para esse segmento.
Então é um desafio aí que na brincadeira a gente chama de desafio de Tostines, é se o setor terciário se desenvolve porque as pessoas migram do campo para a cidade e não encontram emprego, ou se o setor terciário se desenvolve em virtude do fato, né, de que ele é o grande demandante no cenário atual de mão de obra, já que o setor primário e secundário vem passando por um processo intenso de mecanização, robotização, informatização, técnicas modernas de gestão que acabam criando desemprego estrutural em inúmeras áreas. Fato é que a urbanização é um fenômeno mundial, né, e é um fenômeno brasileiro, praticamente consolidado dentro do nosso país. Bom, se a gente já entendeu então quais são os fatores, né, a gente pode revisar lá no nosso material o conceito sobre urbanização. Bacana? Então vamos apagar aqui para a gente poder conseguir visualizar isso, né? Então apagando aqui essa parte, vamos lá. O que nós temos, pessoal? Nós temos aí a evolução urbana, né? O conceito de urbanização. Urbanização é um fenômeno caracterizado pela concentração cada vez mais densa de população em aglomerações de caráter urbano e não de caráter rural. Como é que se dá esse processo de urbanização? A transferência da população do meio rural para as cidades dá-se de forma mais intensa a partir da mudança da matriz econômica provocada pelas revoluções industriais. Em 2030, a população urbana mundial representará o dobro da população rural, o que significa dizer que o fenômeno da urbanização é um fenômeno que se apresenta até agora como inexorável, né? É algo dado. Se é assim, essa mudança revela um impressionante processo de concentração de população, gerando grandes aglomerados urbanos. Eu trouxe um mapa para você visualizar isso, né? Então nós temos aqui, né, como círculo maior, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes e cidades com 1 a 5 milhões de habitantes. E aqui a percentagem de urbanização. Observe você que no caso do Brasil, o Brasil tem mais de 75% da população no meio urbano. E isso é uma realidade para boa parte, né, da América do Sul e América do Norte. Pega lá praticamente toda a Europa Ocidental. É o caso de parte do Oriente Médio e também da Oceania, né? Obviamente pegando aqui o Japão. As áreas que têm menor concentração urbana se concentram nos países mais pobres da América do Sul, da África e também da Ásia. Mas esse fenômeno, como nós havíamos dito, é um fenômeno que cada vez mais cresce no cenário contemporâneo. Dito isso, pessoal, né, precisamos então entender alguns conceitos chaves de urbanização. O primeiro deles é o que é um sítio urbano. Sítio urbano é uma localização do espaço da cidade em relação à sua geomorfologia local. Opa, professor, falou difícil, né? A palavra morfologia se refere à forma. Geo significa terra. Quando nós falamos de geomorfologia, é a forma da terra. Portanto, nós estamos falando basicamente de características de relevo, né? Que pode basicamente ser lá uma planície, como por exemplo, boa parte do território da cidade do Rio de Janeiro. Pode ser, como a maioria do território brasileiro, um planalto.
Pode ser ainda uma depressão. Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo essa super aula do professor Alex Mendes, né? Convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, de novo, completaço, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. Exatamente 10 mensalidades de R$ 25,00, você tem um curso completaço, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês aí a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês.